Even the gods sleep. And when they dream, they shape entire civilizations. O véu da realidade. A identidade serpentina na antiguidade. Explore a conexão entre civilizações que nunca se comunicaram. Descreva o termo hebraico Nakash no Jardim do Éden, não como uma cobra rastejante, mas como um ser humanoide brilhante e bronzeado com intelecto superior. Transite para as pirâmides do México, com a serpente emplumada Kukulcán. Viaje para a Índia e descreva os Nagas, seres reptilianos que vivem em realidades paralelas. Mostre que o dragão chinês e a serpente arco-íris da Austrália não são folclore, mas relatos de testemunhas oculares de uma mesma espécie de entidade interdimensional que reivindicou a Terra como seu domínio após uma guerra celestial, descrita no livro de Apocalipse. Aprofundando a natureza da quarta dimensão, precisamos entender que a distância entre nós e esses seres não é medida em quilômetros, mas sim em frequência. Imagine um rádio sintonizado em uma estação específica. As outras estações existem simultaneamente no mesmo espaço, mas você não as ouve porque não está na frequência delas. A física quântica chama isso de superposição. Fontes antigas sugerem que esses seres, os Nakash, possuem a tecnologia ou a habilidade natural de deslizar entre essas frequências. Eles não descem do céu no sentido físico, eles se manifestam a partir do tecido da realidade que nos rodeia. Quando analisamos os relatos de Salvador Freixedo, percebemos um padrão perturbador. As aparições religiosas, os fenômenos poltergeist e os encontros com naves inexplicáveis compartilham a mesma assinatura de manipulação mental. Freixedo argumentava que a humanidade é mantida em um estado de amnésia induzida. Somos como prisioneiros em uma cela cujas grades são feitas de dogmas, medos irracionais e distrações materiais. O objetivo é impedir que a consciência humana se expanda para a quarta dimensão, pois se o fizéssemos, o predador se tornaria visível. No coração dessa teoria está a biologia do medo. Quando o corpo humano entra em estado de terror ou estresse agudo, ocorre uma descarga maciça de hormônios e uma alteração no campo eletromagnético do coração e do cérebro. Para nós, isso é uma resposta de sobrevivência. Para os Chitauri, descritos por Credo Mútua, isso é o equivalente a uma descarga de energia pura. Mútua afirmava que esses seres têm a pele escamosa e fria porque não possuem o calor da empatia humana. Eles são parasitas psíquicos que veem nossas guerras e tragédias como banquetes. Observe as estruturas de poder da antiguidade. Por que tantos templos de sacrifício foram construídos em pontos de convergência magnética da Terra? A teoria sugere que esses locais serviam como portais de alimentação. Onde o sangue corria e o terror era institucionalizado, a barreira entre as dimensões se tornava mais fina. Hoje não usamos mais altares de pedra, mas usamos telas. A tela do smartphone e da televisão atua como o novo condutor. Ao projetar imagens de desastres e conflitos em tempo real para bilhões de pessoas simultaneamente, cria-se uma ressonância global de baixa vibração. É uma colheita industrializada, onde a energia de bilhões é drenada sem que uma única gota de sangue precise ser derramada fisicamente. A presença desses seres também explicaria o salto tecnológico súbito em certos períodos da história. Se uma inteligência externa deseja otimizar sua fazenda, ela fornece as ferramentas para que o gado se multiplique e se organize de forma mais eficiente. A arquitetura das cidades modernas, a organização do trabalho sob estresse e a vigilância constante não são apenas subprodutos do progresso humano, mas sim a recriação do ambiente original desses seres, um sistema hierárquico rígido, frio e desprovido de conexão espiritual genuína. Para compreender a permanência desses seres ao longo da história, é preciso investigar a hipótese da linhagem. Se essas entidades operam na quarta dimensão, sua interação direta com o nosso mundo físico 3D exige intermediários. Antigos textos sumérios e as tábuas de argila da Mesopotâmia descrevem seres que desceram do céu e cruzaram seu material genético com a humanidade. O resultado seriam os Nefilim, ou os homens de renome,
indivíduos que possuíam uma capacidade cerebral expandida, mas também uma desconexão emocional profunda, característica da consciência serpentina. Essas linhagens teriam sido estabelecidas como a classe governante original, os reis-deuses que alegavam ter o direito divino de governar. A ciência moderna chama o cérebro reptiliano a parte mais antiga do nosso encéfalo, responsável pelos instintos de sobrevivência, dominância, território e hierarquia fria. A teoria propõe que essa parte do nosso cérebro foi artificialmente estimulada ou modificada para garantir que a humanidade permanecesse focada em conflitos básicos, impedindo o florescimento do neocórtex e das capacidades espirituais superiores. Ao olharmos para a elite global contemporânea, observamos uma obsessão com a genealogia e a preservação de linhagens específicas. O documentário deve questionar: por que o poder parece circular dentro de grupos tão fechados e herméticos? A resposta pode residir na compatibilidade vibracional. Essas linhagens serviriam como receptores biológicos, avatares físicos pelos quais as entidades da quarta dimensão podem exercer influência direta sobre as instituições humanas. É um sistema de gestão remota. A física teórica nos oferece o conceito de entrelaçamento quântico, onde duas partículas permanecem conectadas independentemente da distância. No contexto dimensional, isso sugere que a elite humana pode estar entrelaçada com as mentes dessas entidades. Quando um líder mundial toma uma decisão que gera caos e sofrimento em massa, ele não pode estar agindo por interesse político racional, mas sim respondendo a um impulso vindo do campo da quarta dimensão. O caos é o objetivo, não o subproduto. A arqueologia proibida aponta para cidades subterrâneas vastas e complexas encontradas na Turquia, no Egito e sob os Andes. Credo Mútua afirmava que os Titaui não vivem apenas em outra dimensão, mas também em cavidades profundas da Terra, onde a luz solar não alcança e a temperatura é constante. Esses locais seriam pontos de ancoragem onde a tecnologia de manipulação dimensional é instalada. Esses centros de inteligência não humana monitoram a rede de energia da Terra, as chamadas linhas de lei, manipulando o campo eletromagnético do planeta para manter a humanidade em um estado de transe coletivo. Estamos vivendo em uma realidade holográfica projetada. O que chamamos de história é, na verdade, a crônica de uma ocupação silenciosa. Cada grande guerra foi um ritual de alimentação. Cada colapso econômico foi uma poda necessária para manter o rebanho sob controle. A tecnologia atual, especialmente a inteligência artificial e o monitoramento biométrico, é a fase final dessa construção, a transformação da Terra em um sistema de controle total, onde cada pensamento de medo ou raiva é imediatamente quantificado e processado como recurso energético. A presença desses seres também explicaria o salto tecnológico súbito em certos períodos da história. Se uma inteligência externa deseja otimizar sua fazenda, ela fornece as ferramentas para que o gado se multiplique e se organize de forma mais eficiente. A arquitetura das cidades modernas, a organização do trabalho sob estresse e a vigilância constante não são apenas subprodutos do progresso humano, mas sim a recriação do ambiente original desses seres, um sistema hierárquico rígido, frio e desprovido de conexão espiritual genuína. Para compreender a permanência desses seres ao longo da história, é preciso investigar a hipótese da linhagem. Se essas entidades operam na quarta dimensão, sua interação direta com o nosso mundo físico 3D exige intermediários. Antigos textos sumérios e as tábuas de argila da Mesopotâmia descrevem seres que desceram do céu e cruzaram seu material genético com a humanidade. O resultado seriam os Nefilim, ou os homens de renome, indivíduos que possuíam uma capacidade cerebral expandida, mas também uma desconexão emocional profunda, característica da consciência serpentina. Essas linhagens teriam sido estabelecidas como a classe governante original, os reis-deuses que alegavam ter o direito divino de governar.
A ciência moderna chama o cérebro reptiliano a parte mais antiga do nosso encéfalo, responsável pelos instintos de sobrevivência, dominância, território e hierarquia fria. A teoria propõe que essa parte do nosso cérebro foi artificialmente estimulada ou modificada para garantir que a humanidade permanecesse focada em conflitos básicos, impedindo o florescimento do neocórtex e das capacidades espirituais superiores. Ao olharmos para a elite global contemporânea, observamos uma obsessão com a genealogia e a preservação de linhagens específicas. O documentário deve questionar: por que o poder parece circular dentro de grupos tão fechados e herméticos? A resposta pode residir na compatibilidade vibracional. Essas linhagens serviriam como receptores biológicos, avatares físicos pelos quais as entidades da quarta dimensão podem exercer influência direta sobre as instituições humanas. É um sistema de gestão remota. Se o sistema de controle é uma rede de frequências, o corpo humano é o hardware que precisa ser otimizado para rejeitar o sinal parasita. O documentário deve agora detalhar como a nossa biologia foi sabotada para nos manter sintonizados na quarta dimensão. E mais importante, como reverter esse processo através de métodos técnicos e biológicos. O primeiro ponto de ataque do sistema de colheita é a calcificação dos cristais de apatita na glândula pineal. Através da introdução de substâncias químicas específicas na água e nos alimentos, como o fluoreto de sódio, a glândula pineal, que deveria ser um transceptor cristalino fluido, torna-se endurecida e bloqueada. Uma pineal calcificada não consegue filtrar as ondas escalares da matriz, tornando o indivíduo um receptor passivo de comandos subliminares e estados emocionais induzidos. A desintoxicação desse órgão não é um conceito místico, mas uma necessidade de manutenção de hardware para recuperar a visão multidimensional. Além da química, o controle opera através do caos molecular da água dentro do nosso corpo. Somos feitos de aproximadamente 70% de água. Pesquisas de biofísica demonstram que a água atua como uma fita magnética, armazenando informações de frequência. A água morta ou desestruturada que consumimos nas cidades modernas não tem capacidade de sustentar um campo energético coerente. Ao utilizar água estruturada, água que recuperou sua geometria hexagonal natural, o corpo humano cria um ambiente líquido que amplifica a nossa própria assinatura de frequência, agindo como um repelente natural para as interferências externas. Um elemento técnico crucial para a libertação é o aterramento. Vivemos isolados da superfície da Terra por solas de borracha e pisos de concreto, o que nos impede de descarregar o excesso de carga eletrostática e de absorver os elétrons livres do campo geomagnético do planeta. Sem o aterramento, o corpo humano acumula uma voltagem de ruído que serve como o substrato perfeito para as frequências da quarta dimensão se acoplarem. Ao reestabelecer o contato físico com a Terra, o potencial elétrico do corpo se estabiliza, aterrando as emoções caóticas antes que elas possam ser colhidas como lush. A narrativa deve explicar que a soberania biológica é a base da soberania dimensional. Quando o sangue está oxigenado, o sistema endócrino está equilibrado e o biocampo está aterrado, a assinatura de calor emocional que as entidades da quarta dimensão rastreiam desaparece do radar delas. Você se torna um ponto cego no sistema de controle. O documentário demonstra que a saída da fazenda não exige tecnologia complexa, mas sim o retorno às leis da física biológica natural que foram sistematicamente escondidas de nós. Para finalizar a estrutura técnica do documentário, precisamos abordar o mecanismo jurídico-energético que mantém a humanidade atada a essa frequência, a lei do consentimento.
No universo da física dimensional, a autoridade não é exercida pela força bruta, mas sim pela aceitação da frequência oferecida. Se as entidades da quarta dimensão são parasitas, elas precisam que o hospedeiro aceite, ainda que inconscientemente, a validade da sua realidade. O sistema de colheita opera através de contratos implícitos. Toda vez que cedemos ao medo projetado pelas notícias, toda vez que aceitamos que a escassez é a regra natural, e toda vez que entregamos nossa autoridade para sistemas externos que cultivam o conflito, estamos emitindo um sim vibracional. Na ausência de um protesto consciente de nossa própria vontade, o campo quântico interpreta o nosso silêncio como consentimento para a drenagem energética. O documentário deve mostrar que a saída da matriz não é uma fuga física, mas sim uma revogação de contrato. Ao compreender que somos geradores de realidade, o ser humano soberano assume a posição de observador. Quando paramos de reagir emocionalmente aos scripts de crise, nós removemos o combustível que mantém a projeção da quarta dimensão estável. Sem a nossa energia para colapsar a função de onda do medo, a realidade deles começa a pixelizar e perder a coesão. É o fim da autoridade delegada. A fazenda só existe enquanto o gado acredita nas cercas. O fechamento do documentário deve ser um chamado à neutralidade ativa. Não é sobre lutar contra o sistema, pois a luta gera a mesma energia de baixa frequência que eles consomem, mas sim sobre tornar-se indiferente à provocação. É a aplicação prática do estado de ponto zero. Ao atingir essa neutralidade, o ser humano recupera sua linha de tempo original. A ocupação da quarta dimensão é revelada como um breve soluço na história da consciência humana, um desvio que serviu em última instância como um catalisador para o amadurecimento biológico e psíquico de nossa espécie. Para que a exploração seja completa, o documentário deve analisar o corpo humano como um dispositivo eletrônico sofisticado. O nosso sistema nervoso não apenas processa estímulos físicos, ele funciona como uma antena de banda larga. Se a quarta dimensão é uma camada de informação sobreposta à nossa, o nervo vago e a medula espinhal são os cabos de fibra óptica que transportam esses dados para o cérebro. A teoria da fazenda sugere que fomos condicionados a operar quase exclusivamente no sistema nervoso simpático, o modo de sobrevivência, luta ou fuga. Quando estamos nesse estado, nossa pupila se dilata, nosso batimento acelera e nossa aura, ou campo bioeletromagnético, emite uma frequência de rádio específica que é facilmente interceptada por entidades da quarta dimensão. Em contraste, o sistema nervoso parasimpático, descanso, digestão e expansão, gera uma onda longa e suave, que é invisível para esses parasitas. O objetivo da matriz social, o trânsito barulhento, os prazos de trabalho impossíveis e o bombardeio de notificações é manter a humanidade plugada no modo simpático 24 horas por dia. Um ponto técnico crucial é a ressonância ciclotrópica. Esta é uma interação entre campos magnéticos e íons nas nossas células. Ao manipular as frequências de rádio no ambiente, através de torres de celulares satélites, as entidades da quarta dimensão podem teoricamente interferir no fluxo de cálcio, magnésio e potássio dentro de nossos neurônios. Isso significa que eles podem induzir pensamentos e impulsos que sentimos como se fossem nossos. Aquela súbita onda de irritação sem motivo ou um pensamento intrusivo de medo não é um subproduto da sua mente, mas uma injeção de dados externa projetada para desestabilizar seu campo energético e forçar uma liberação de Lush. Esta jornada de desprogramação atinge agora o seu ponto de massa crítica, onde a compreensão técnica da fazenda dimensional se transforma em uma ferramenta de libertação definitiva. O que chamamos de realidade é, na verdade, uma frequência de consenso mantida por um sistema de controle que utiliza a biologia humana como sua bateria
e o medo como seu lubrificante. Contudo, como toda máquina, esse sistema possui um limite de tolerância térmica e vibracional. Estamos testemunhando o superaquecimento da matriz. A tentativa desesperada de digitalizar a vida e saturar a atmosfera com frequências artificiais é o sinal de que os administradores da quarta dimensão perderam a capacidade de conter a evolução natural do DNA humano, que está sendo bombardeado por novas informações vindas do núcleo galáctico. A conclusão fundamental deste processo é que a soberania não é algo a ser conquistado, mas algo a ser reclamado através da frequência. O corpo humano é um processador quântico de luz orgânica. Quando decidimos, com a força de uma vontade inabalável, que não seremos mais receptores para o sinal de escassez e conflito, o contrato de alimentação é desfeito. O lush só pode ser extraído de uma mente fragmentada e de um coração fechado. No momento em que a coerência entre o coração e o cérebro é estabelecida, o indivíduo gera um campo toroidal de tal magnitude que ele se torna tecnicamente indigesto para qualquer entidade parasita. Você deixa de ser uma pilha no sistema deles e passa a ser um gerador de sua própria realidade. A infraestrutura da quarta dimensão, os portais artificiais, a manipulação do tempo e as grades de ondas escalares depende da nossa ignorância para operar. Uma vez que o observador compreende a mecânica da ilusão, a ilusão perde sua estabilidade física. A fazenda colapsa não por uma luta externa, mas por uma retirada de energia. Ao focarmos na nossa própria biologia, na purificação da nossa água interna, no aterramento com a Terra e na manutenção de estados de alegria e neutralidade, estamos literalmente desligando as tomadas de nossos opressores. A liberdade é um estado de voltagem biológica alta. Encerramos esta investigação com a certeza de que a humanidade não é uma espécie órfã ou acidental, mas a guardiã de um código genético de valor inestimável que está sendo reativado. O véu da quarta dimensão está se tornando tão fino que a luz da realidade orgânica já começa a vazar pelas frestas do holograma. O tempo da colheita está sendo substituído pelo tempo da soberania galáctica. O destino da Terra não é ser uma prisão eterna, mas tornar-se o ponto de convergência onde a consciência biológica finalmente supera a simulação sintética. O experimento de controle terminou. O que resta agora é o despertar de cada célula para sua verdadeira natureza como uma extensão eterna e soberana da fonte. E quando o portal se abre, não há retorno. A jornada é interna.